Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez aqui estamos, sempre desejosos de nos aproximarmos mais do nosso Mestre. Enquanto eu estava aqui me preparando para esse momento de tanta oportunidade, primeiro para mim, eu espero compartilhando com vocês, que assim também seja para vocês, me dei conta, e talvez eu queira explicar, que eu sempre escolho a mesma música. E quando nós aqui falamos da importância da oração, eu já algumas vezes disse que a oração, ela é um momento em que eu entro em contato com o divino, eu entro em contato com esse Pai que é amor, eu entro em contato com o meu anjo guardião, eu busco a conexão com o meu mentor, e cada um de nós tem uma forma de fazer isso. A música é para mim um caminho. E os noturnos de Chopin, eles me trazem isso, eles me facilitam meditar, eles às vezes despertam em mim sentimentos que aparentemente parecem de entristecimento, mas não são. Eles não me causam tristeza, mas eles me levam à reflexão. Então, só para justificar, porque você sempre tem ao fundo a mesma melodia. Espero que cada um de nós busque essa conexão. Alguns meditam olhando o céu, ouvindo também uma música, pensando em algo. A poesia é também um caminho, enfim. É um momento em que o mundo externo, ele fica menos importante, ele fica mais silencioso. E eu deixo que o meu mundo interior fale mais alto, o meu mundo interior que me faz lembrar, que acorda em mim a certeza de que eu vim a esse mundo para que o meu espírito evolua. Todas as questões materiais, elas nos auxiliam, elas facilitam muitas vezes o desenvolvimento espiritual, e elas facilitam o meu desenvolvimento espiritual me apresentando dificuldades, situações às vezes embaraçosas, que é quando então eu vou me perguntar o que eu aprendi, como o meu mestre faria se estivesse aqui, como ele me diz para fazer e eu ainda não consigo ouvi-lo. Essa é a intenção. Então, que mais uma vez nós nos aproximamos desse mestre de amor, porque ele nunca se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele, porque nos distanciamos daquilo que ele nos ensina, daquilo que ele nos diz ser o caminho. Então, que nós possamos juntos buscarmos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, o caminho que vai nos aproximar do Mestre. Coletânea de preces foi o capítulo que eu aparentemente aleatório abri. É o capítulo 28 do Evangelho. E aí, nós estamos aqui no item 24, que tem por subtítulo para pedir um conselho. Esse capítulo 28 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele pode nos auxiliar muito, muito, muito. Como que ele pode nos auxiliar muito? Às vezes nós estamos vivendo uma aflição, às vezes nós estamos com uma angústia, estamos com uma preocupação, e as nossas palavras, parece que elas estão pobres, nós não conseguimos expressar para que os nossos ouvidos e os nossos corações ouçam aquilo que nós estamos sentindo. Então, eu vou lá na coletânea de preces e vejo quantas preces já estão lá formuladas, também contendo uma explicação que me faça compreender a importância delas. Então, eu venho aqui no item 24 e o subtítulo é para pedir um conselho. Ou seja, quantas vezes no momento de aflição eu me lembrei que a espiritualidade maior se disponibiliza a me aconselhar. Quantas vezes eu me lembrei disso? Quantas vezes numa aflição, antes de ficar completamente atabalhoada, eu me lembrei da prece. Eu me lembrei, mas não consigo elaborar, não consigo pensar, não consigo juntar as palavras, não consigo organizar meu pensamento.
Então vamos lá no Evangelho, na coletânea de preces, e lá nós vamos encontrar. O prefácio é sempre uma explicação para que eu compreenda a importância dela. E o prefácio diz assim: quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. 1. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar algum prejuízo a outrem? 2. Pode ser proveitoso para alguém? 3. Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Se o que pensamos fazer só interessa a nós mesmos, devemos pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam resultar. Se interessa a outro e se resultando em bem para um, possa fazer mal para um terceiro, é preciso igualmente pesar a soma do bem, de bem ou de mal que se produzirá, para que possamos agir ou deixar de agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, devemos ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém que consultemos suas forças e seus meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência, que está no capítulo 28, item 38. Na dúvida, abstente. Na dúvida, abstente. Então, se eu estou em dúvida, é melhor que eu não faça. E aí vem a prece. Em nome de Deus onipotente, inspirai-me, espíritos bons que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentarem transviar-me. Então, meus irmãos, vejam, a prece em si é uma prece pequenininha, mas eu consigo ter um entendimento de por que eu peço. Eu tenho, nessa oportunidade, nessa reflexão, eu vejo que às vezes quando a dúvida me visita, é a oportunidade que eu tenho de repensar quão bem fará alguém, quão bem fará a mim mesmo, ou o que de risco corre para aquele a quem eu vou fazer o bem ou para mim mesma. São essas as reflexões que os ensinamentos do nosso Mestre nos traz. Muitas vezes temos em nossas mãos a ferramenta certa, adequada, mas nós não a usamos, nós nem sequer a conhecemos. E nós precisamos conhecê-la, nós precisamos conhecer o que aqui está contido. Porque muitas vezes a dificuldade, ela se faz presente no meu coração por um momento em que eu não usei o que eu já sei. Mas por que eu não usei o que eu já sei? Porque aquilo que eu sei, eu ainda não trouxe para a minha vida. É como se ficasse armazenado num cantinho do meu coração ou da minha consciência. Mas eu preciso viver, eu preciso trazer os ensinamentos do Cristo em tudo que faço. Na comida que faço, na academia quando eu estou, no trabalho, no lazer. Esse Cristo que buscamos, Ele está conosco em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. E muitas vezes nós só o buscamos
quando a dor nos visita, quando a inquietação, quando o medo, quando a solidão se faz presente em nossas vidas. Então, vamos buscá-lo sempre, todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. E que nesse instante, cada um de nós possa deixar despender do seu coração as energias amorosas e fraternas que possam cobrir os nossos irmãos aqui no nosso estado, na nossa região principalmente. O nosso vale está sendo lavado pelas águas e que essas águas que tanto sofrimento nesse instante trazem a tantos irmãos nossos, possam, antes de serem causa de crítica ou buscarmos os culpados, busquemos a prece para que as nossas energias fraternas sequem as mágoas, amenizem os prejuízos espirituais e que compreendamos que somos nós herdeiros de nós mesmos. Então cuidemos da nossa terra, cuidemos do nosso planeta, cuidemos do nosso coração. E muito obrigada à Casa de Zico Horta que nos oportuniza todas essas reflexões. Graças a Deus.